festival de Mahashivaratri, que literalmente significa grande noite dedicada à veneração do Sr. Shiva, é visto como a maior reverência e respeito pelos devotos do Sr. Shiva. O festival é celebrado todos os anos no 13º e 14º dia do Krishna Paksha, que é a quinzena da lua minguante, pouco antes da lua nova, do mês de Palguna, fevereiro-março. Nesse dia, ainda mais à noite, são dedicados pelos devotos do Sr. Shiva à sua veneração e práticas de austeridades e meditação. Todos os templos do Sr. Shiva são completamente decorados pela multidão de devotos, que enfileira-se para obter o darshan da deidade, e eles oferecem obediência nesse dia tão especial. Tem uma história relativa a esse dia. Durante a batedura do oceano, os semideuses e os demônios se juntaram para que pudesse obter o néctar. Porém, primeiramente veio um veneno muito forte que surgiu dele. Seguindo o conselho do Sr. Vishnu, os semideuses abordaram o Sr. Shiva para pedir-lhe a proteção de suas vidas, antes de serem consumidos por aquele veneno. Satisfeito com a oração e por compaixão das entidades vivas, o Sr. Shiva bebeu o veneno e segurou em sua garganta, amarrando como se fosse uma cobra. Sua garganta ficou azul por causa do veneno, e por isso o Sr. Shiva também é conhecido como Nilakanta. Mas ele nada sofreu. Os sábios aconselharam os semideuses a manter o Sr. Shiva acordado durante a noite. Para mantê-lo acordado, os semideuses organizaram um grande festival com danças e música. Os semideuses assim mantiveram sua vigília em contemplação à do Sr. Shiva. Quando o dia raiou, satisfeitos por sua devoção, o Sr. Shiva abençoou a todos e disse que também quem quer que o venerasse e contemplasse esse dia seria abençoado com a realização de todos os desejos. Desde então, nesse dia e noite, os devotos jejuam e fazem vigília, e louvam o Senhor e meditam. Nesse dia também manifestou-se a forma grandiosa da primeira perenemente refulgente Jyotismaya do Sr. Shiva diante do Sr. Vishnu e do Sr. Brahma. Outra história é que o rei Daksha opunha-se ao casamento da filha Sati com o Sr. Shiva. Em um yagya, um sacrifício santo, o rei ignorou o Sr. Shiva, insultando publicamente. Sati ficou tão furiosa com isso que atirou fogo no próprio corpo e assim deixou sua vida. E o Sr. Shiva libertou sua fúria com a morte da esposa, fazendo uma dança violenta chamada Tandava. Ele devastou o reino de Daksha e submeteu-se a penitências rigorosas e retirou-se para o Himalaia. Os deuses, que temiam que a penitência rigorosa do Sr. Shiva pudesse pôr fim no mundo, ressuscitaram Sati como um novo avatar, chamada Parvati. Esta Parvati nasceu como filha dos Himalaias e ela se casou com o Sr. Shiva com uma grande festividade. E isso também é celebrado no Mahashivaratri. Tem mais uma história sobre esse dia. No Shantiparva do Mahabharata, Bhishma, descansando na cama de flechas e falando sobre Dharma, mencionando a observância do Mahashivaratri pelo rei Titrabhanu. A história é a seguinte: uma vez um rei chamado Titrabhanu, da dinastia de Ikshvaku, que governava toda Jambudvipa, ele estava jejuando com sua esposa, pois era o dia do Mahashivaratri. Um sábio chamado Astavaka então resolveu visitar o rei. O sábio perguntou: ó rei, por que você está jejuando hoje? E o rei Titrabhanu, que possuía um dom de lembrar de fatos da vida passada, disse ao sábio: na minha vida anterior, eu fui um caçador em Varanasi. Meu nome era Sashvara. Eu ganhava vida matando e vendendo pássaros e outros animais. Um dia eu estava vagando pela floresta em busca de animais e fui surpreendido pela escuridão da noite. Sem poder voltar para casa,
Subi uma árvore para me abrigar, e por acaso era uma árvore chamada Bel. Eu tinha atingido um cervo naquele dia, mas não havia tido tempo para levá-lo para casa. Embrulhei-o e amarrei com um galho da árvore. Como eu estava afligido pela fome e pela sede, fiquei acordado a noite toda. Chorei copiosamente ao lembrar da minha pobre esposa e de meus filhos, que estavam passando fome e esperando ansiosamente pelo meu retorno. Para passar o tempo naquela noite, comecei a puxar as folhas da árvore Bel e depois as deixava cair no chão. O dia amanheceu. Eu voltei para casa, vendi o cervo e comprei um pouco mais de comida para mim e para minha família. Eu estava prestes a sair do jejum quando um desconhecido veio em minha direção, implorando por comida, e eu dei a ele um pouco e depois peguei minha parte. Mais tarde, quando eu estava morrendo, vi 2 mensageiros Sr. Shiva. Eles foram enviados aqui para baixo para conduzir a minha alma à residência do Sr. Shiva. Então eu soube do grande mérito que havia obtido por venerar inconscientemente o Sr. Shiva durante a noite do Shivaratri. Eles me disseram que havia uma lingam naquela árvore, e as folhas que eu soltei caíram sobre ela. Minhas lágrimas, que saíram dos meus olhos enquanto eu chorava por tristeza devido à saudade de minha família, caíram na linga e lavaram-na, e eu havia jejuado durante todo o dia e noite. Então eu de fato havia venerado o Sr. Shiva de maneira inconsciente. Os mensageiros Sr. Shiva levaram-me à residência do Senhor e lá vivi e desfrutei de grande felicidade por muito tempo, e aí eu nasci como Chitrabhanu. Existe uma última lenda que conta o seguinte. Havia um homem de uma tribo chamado Lubdak, que era um grande devoto do Sr. Shiva. Entrar na floresta e buscar lenha era sua atividade comum. Um dia ele penetrou na floresta mais do que de costume, e a noite caiu e ele não pôde voltar. Na noite anterior, era uma noite sem lua. Em seguida, apareceu a lua crescente, que normalmente não tem nenhuma luz. Ele não conseguia encontrar o caminho no escuro e logo se perdeu. Um tigre faminto farejou e o seu rugido alto deixou claras suas intenções. Lubdak sabia que não conseguiria correr mais do que o tigre, então ele subiu numa árvore chamada Bel. Para se manter acordado por toda a noite, ele começou a puxar as folhas da árvore e depois deixou-a cair uma a uma, entoando cada vez Om Namah Shivaya, que o significado é eu me curvo diante do Sr. Shiva. Ele passou a noite toda dessa maneira, até amanhecer. E ele havia deixado cair pelo menos 1000 folhas daquela árvore. Quando desceu da árvore pela manhã, ele viu que existia uma linga e que havia passado despercebido durante a noite. Sem saber, deixou cair aquelas folhas sobre a linga. E aquela noite era justamente a noite do Shivaratri. Como as pessoas fazem no dia do Shivaratri? Primeiro, elas jejuam durante o dia, elas fazem um puja elaborado para o Sr. Shiva, e com a Rudraksha canta os mantras do Sr. Shiva. Normalmente é com o mantra Om Namah Shivaya. Após, todos fazem grande meditação. Por fim, todos vão prestar algum serviço em algum templo.